Em nome do Senhor Jesus Cristo, você, minha amiga, meu amigo, seja abençoado, seja livre. Agora mesmo, nesse momento, enquanto você ouve essa palavra, o Espírito do Altíssimo envolve você, a sua vida, para arrancar essa nhaca, arrancar esse peso, esse fardo que atormenta a sua vida. Seja livre, seja absolutamente livre dessa preocupação, desse medo, dessa dúvida que aí tem te amarrado. Em o nome do Senhor poderoso, Senhor dos exércitos, seja livre você, a sua casa, a sua família, em o nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém, levante-se e comece a trabalhar, porque Deus é contigo. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo, nós temos na Bíblia mais de 8.000 promessas de Deus, promessas maravilhosas. Todas as promessas conduzem à vida com abundância que Jesus prometeu. Entretanto, nós não podemos nos esquecer que todas as promessas de Deus estão sujeitas ao si. Se obedecerdes, sereis abençoados. Mas se não obedecerdes, então não sereis abençoados, continuareis amaldiçoados. Nós temos na Bíblia essas condições. As bênçãos de Deus não são incondicionais. Quer dizer, elas dependem de uma condição. Você vê, por exemplo, nós temos falado sobre o perdão, não é verdade? O perdão, que é uma coisa tão banal para nós, porque quantos crentes estão me ouvindo neste momento e dizendo assim: mas eu sou fiel a Deus nos meus dízimos, nas minhas ofertas, eu não faço mal a ninguém, eu sou uma pessoa, se eu não puder ajudar, eu não vou atrapalhar, eu não quero mal a ninguém. Tudo isso é muito bacana, mas não atende a palavra que Jesus disse. Olha, ele disse assim: se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus, e lembrar que o seu irmão tem alguma coisa, alguma queixa contra você, então deixe a sua oferta ali na frente do altar. Quer dizer, a oferta não pode chegar ao altar com o coração cheio de mágoas. A oferta não pode chegar no altar com o coração irado, com o coração magoado, com o coração cheio de ódio. Minha amiga, meu amigo, a nossa oferta não é a sua apenas, mas a minha, a oferta de todos os seres humanos, quando é apresentada no altar, primeiro nós temos que ter o nosso coração lavado de toda e qualquer culpa. Não há como uma pessoa dar uma oferta com o coração cheio de mágoas, ódio, ou mesmo espírito de vingança. Não, minha amiga e meu amigo. Nós temos que nos livrar do espírito de mágoa, de vingança, de qualquer transgressão da nossa vida em respeito à palavra de Deus. É no nome do Senhor Jesus que nós estamos falando isso. Nós estamos colocando no altar uma oferta que, diga-se de passagem, ela representa o que há dentro do nosso peito. Se nós trazemos ódio no peito,
mágoa contra um irmão, contra uma pessoa, e apresentamos a nossa oferta no altar, assim, né, com o coração sujo, então aquela oferta não é aceita diante de Deus. Por quê? Porque o altar é algo sublime, é santo, é sagrado, puro. O altar representa Deus. Nós vimos isso na semana passada, naquele estudo que nós fizemos sobre ofertas, dízimos e sacrifícios, e nós verificamos que não existia altar antes do pecado. O altar, ofertas, sacrifícios, fé, injustiça, tudo isso não existia antes do pecado. Foi o pecado, essa maldição, que trouxe à baila as ofertas, dízimos, o altar, a fé, a justiça. Por quê? Porque são elementos que abrem as portas. Abrem as portas. Nós abrimos a porta da nossa alma diante de Deus. Nós entramos na presença de Deus com as ofertas. Deus falou para o seu povo: ninguém pode se apresentar diante de mim de mãos vazias. Quer dizer, a oferta quer dizer o que há dentro de cada um de nós. Ela exprime o nosso sentimento, ela exprime a nossa alma, o nosso coração. Assim como as nossas ofertas representam os ofertantes ou a nossa vida, também o altar representa Deus. Deus criou o altar como um símbolo dele aqui na terra, para que nós pudéssemos chegar a ele e apresentar as nossas ofertas, a fim de que ele então possa nos ouvir e atender os nossos clamores. Essa é a razão do altar. O altar é sagradíssimo. O altar é santíssimo. Você verifica que o mesmo Senhor Jesus, ele disse assim, olha só o que ele fala: qual é mais importante, o ouro ou o templo, o altar que santifica o ouro? Está aqui escrito em Mateus capítulo 23 e versículo 17. Tolos e cegos, qual é mais importante, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Quer dizer, não é o ouro, não é a oferta que é mais importante. Ela se torna importante quando é recebida, bem recebida por Deus no seu altar. E o altar é o que santifica o ouro. O altar é que santifica o ouro. Então Jesus fala para os fariseus, os hipócritas, ele diz assim: vocês ensinam que se alguém jurar pelo altar, não é obrigado a cumprir o juramento. Mas se jurar pela oferta que está no altar, então fica obrigado a cumprir o que jurou. Quer dizer, quando as pessoas vivem dentro de um sistema religioso, elas ficam obrigadas mais pela oferta do que pelo altar. Elas estão dando mais valor à oferta do que o altar que santifica a oferta. Jesus diz: cegos, qual é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Ora, o altar que santifica a oferta é mais importante, porque representa Deus. E o altar tem autoridade para santificar a oferta. Você verifica que não é a oferta que santifica o altar, mas é o altar que santifica a oferta, quer dizer, que torna a oferta sagrada, santa, que torna a oferta aceitável. É o altar é que faz a oferta ter valor. Se não há altar,
então a oferta não tem valor. A oferta só é colocada no altar. Por quê? Porque o altar representa Deus. A oferta só é colocada no altar porque o altar é o que santifica a oferta. É o que faz com que a oferta tenha valor. Então, quando alguém traz uma oferta com o coração magoado, então essa oferta não é aceita diante de Deus. É claro que a oferta suja, a oferta que se coloca no altar, ainda que ela seja cheia de mágoas, ela não tem nenhum valor para Deus. Tem valor para a igreja. A igreja vai usar, o sacerdote vai usar, mas diante de Deus aquela oferta não tem sentido. Por quê? Porque aquela oferta está suja. Então, minha amiga, meu amigo, eu sei que falando assim, nós estamos malhando, digamos assim, em ferro frio, porque muitas pessoas nem gostariam que nós falássemos sobre esse assunto, porque, mas eu preciso da oferta, eu tenho que pagar o meu aluguel, eu tenho que pagar minhas despesas na igreja. Eu sei disso. Então, a oferta é bem-vinda de qualquer maneira, suja ou limpa, não importa. É o que diz o religioso, é o que diz lá o sacerdote. Mas não para Deus, não para Deus. Deus só aceita a oferta quando ela é pura, quando ela é limpa, quando ela não vem com o coração cheio de mágoas. Então Jesus fala: se você estiver oferecendo no altar, vier no altar para trazer sua oferta a Deus e lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, alguma queixa, veja a sua oferta ali diante do altar, vai lá reconciliar com seu irmão, faz as pazes com ele. Depois, volte e ofereça a sua oferta a Deus. Quer dizer, quando a pessoa faz as pazes com a outra, ela fica livre daquele peso, daquela angústia, ela fica livre daquele sentimento ruim. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, esse tipo de oferta, quando a pessoa está com o coração limpo, consciência limpa, lavada, essa oferta agrada a Deus. Essa oferta é bem-vinda diante de Deus. Não que Deus precise de oferta. Deus não precisa de oferta, ou precisa. Deus não tem nada que pagar, ele é o dono de todo o universo. Para que ele vai querer oferta? Mas a oferta representa a vida do ofertante. A oferta, repito, representa a vida do ofertante, assim como o altar representa Deus. Assim como o altar representa o trono de Deus, o lugar altíssimo, também a oferta representa o ofertante, a vida do ofertante. Eu quero dizer para vocês que qualquer pastor, qualquer líder espiritual, qualquer pessoa que trabalhe no altar sabe da diferença entre estar no altar e estar dentro da sua própria casa. Porque quando a gente está no altar, a gente sente a unção. A gente literalmente sente a unção. Quando a gente desce do altar, aquele sentimento de unção, a gente já não tem tanto mais. Por quê? Porque o altar é o lugar que representa Deus. E você que já veio na Igreja Universal do Reino de Deus, quando você se aproxima do altar, você nota uma diferença. Por exemplo, você está dentro da igreja, mesmo dentro do templo de Salomão. Aqui no templo de Salomão, quando a pessoa se senta lá na sua poltrona, ela
tem um sentimento. Ela percebe um ambiente puro, um ambiente santo, um ambiente glorioso. Porém, quando ela sai da sua poltrona e vai lá diante do altar, quando ela chega próximo ao altar, a coisa muda de figura. Às vezes a pessoa sai da sua poltrona e vai se aproximando do altar ali no templo. Conforme ela vai se aproximando do altar, ela já vai sentindo vontade de chorar. Eu não sei se isso já aconteceu com você. Conforme ela vai se aproximando, ela vai aquecendo os seus sentimentos, né? Vai aquecendo a sua fé e ela vai sentindo algo diferente, notável. Ela vai sentindo aproximação de Deus. Porque é o altar. O altar é o lugar que representa Deus. Para tirar o pecado de Adão e Eva, ou para abrir o caminho para Adão e Eva voltar à comunhão com Ele, Deus fez o altar, criou o altar. Foi Deus quem criou o altar. E foi o próprio Deus quem sacrificou um animal para que o sangue daquele animal, que era símbolo do sangue do filho dele no futuro, viesse abrir a porta e dar uma nova chance para Adão e Eva. O couro do animal foi para cobrir a nudez de Adão e Eva. Mas o altar foi instituído antes do sacrifício. O altar que Deus sacrificou aquele animal para tirar o seu couro e colocar e vestir a nudez de Adão e Eva, foi instituído antes de fazer o sacrifício. Por quê? Porque não há oferta, não há dízimo, não há sacrifício sem primeiro a instituição do altar. Você que é pastor, você que é evangelista, você que é um presbítero, enfim, você que trabalha na obra de Deus, saiba, meu amigo, minha amiga, o altar não é um lugar simplesmente mais alto para você aparecer, ou para nós aparecermos, não. O altar representa Deus. O altar representa o Altíssimo. O altar representa, por exemplo, Jesus foi sacrificado aonde? Num baixo? Num terreno plano? Não. Ele foi sacrificado no Monte Calvário. Monte Calvário. Abraão, quando levou o seu filho Isaque para ser sacrificado, foi no Monte Moriá. Monte é o altar natural de Deus. Por exemplo, o Sinai, o Monte Sinai, é um monte sagrado. Chama também, Monte Sinai também é chamado de Monte Horebe. Ali é o altar natural de Deus. Foi ali no Monte Sinai que Deus deu a lei que liberta o cativo, a palavra que liberta os cativos. Foi ali que Deus falou com Moisés, foi ali que Deus chamou Moisés, e dali Moisés saiu para libertar o povo de Israel. Depois veio o povo de Israel ali no Monte Sinai para sacrificar para Deus. Então, minha amiga, meu amigo, o altar é um lugar sagradíssimo, santíssimo, puríssimo, porque representa a Santíssima Trindade, representa o Santo Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Então você, quando trouxer sua oferta, antes de trazer sua oferta, avalie o seu coração,
livre-se dos seus sentimentos de mágoa contra quem quer que seja e vá em frente para fazer o seu sacrifício, a sua oferta no altar, para que a sua oferta seja aceita, para que você então venha tomar posse dos benefícios, dos favores de Deus. É importante que você tenha essa consciência, a fim de que você então seja uma pessoa iluminada, abençoada, que você seja a própria bênção, porque Deus quer que você, eu e todos nós sejamos a própria bênção neste mundo. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo, nós vamos agora ouvir testemunhos vivos da ação do Espírito Santo, o Espírito de Deus. Veja que, assim como a oferta tem que ser santa, para que a pessoa possa receber a resposta de Deus, a vida dela tem que ser santa, tem que ser pura para receber o Espírito de Deus. Olha só essas pessoas que eram pecadoras e foram abençoadas, foram visitadas pelo Espírito Santo, foram seladas, marcadas pelo Espírito de Deus. Vamos ouvir os seus testemunhos. Eu era uma pessoa muito vazia, triste, angustiada, era muita briga, desunião, né? Meu pai era muito violento, agressivo. Meu pai ele já tentou me matar 3 vezes. Meu pai ele era dependente, né, do vício do cigarro e da bebida. Então quando ele bebia, ele se tornava outra pessoa. Ele era uma pessoa muito agressiva e ele descontava tudo em mim. Então eu era uma pessoa muito revoltada. E por essa revolta, eu tentava preencher até mesmo o vazio através de baladas, dos meus amigos, amizades, saía, curtia, ficava 1 ou 2 dias fora. Mas quando eu chegava dentro de casa, batia aquela tristeza, a vontade de chorar. Eu ia deitar, eu era uma pessoa, só chorava à noite, chorava. Foi quando eu comecei a beber, comecei a fumar, para tentar preencher esse vazio, mas mesmo assim, continuava do mesmo jeito. Foi quando uma colega me convidou, né, viu que eu era uma pessoa muito triste, angustiada, e ela me falou da Igreja Universal do Reino de Deus. Foi quando eu fui com ela e vi a necessidade que eu tinha para tirar esse vazio, essa angústia, só era através do Espírito Santo. Foi quando eu comecei a buscar, coloquei Deus em primeiro lugar, comecei a buscar, a almejar. O que eu mais queria era o Espírito Santo, porque através dele, sim, somente dele, que eu não ia ter mais esse vazio, que eu não ia ter mais essa angústia, eu não ia ter mais essa tristeza. Então eu comecei a buscar, colocar ele primeiramente na minha vida. E no momento que o Espírito Santo ele tomou posse de mim, do meu corpo, foi uma alegria muito grande. Porque aquela tristeza que eu tinha, eu não tenho mais. Eu não tinha mais. Aquele vazio, aquela angústia eu não tenho mais. Aquela depressão eu não tinha mais. As brigas dentro da minha casa já não tenho mais. Eu me dou super bem com meu pai. Que através de mim, hoje o meu pai, ele vai na igreja. Hoje o meu pai é liberto através de mim, através do meu testemunho. Eu não passo momentos de felicidade. Eu tenho paz, eu tenho felicidade. Que o Espírito Santo mudou a minha vida. Eu tinha 14 anos, quando por influência de amigos eu me envolvi nas drogas. Vários tipos de drogas, como maconha, cocaína. Era viciada em bebidas também, cigarro. E a partir daí a minha vida se tornou um caos, porque eu me tornei uma pessoa nervosa,
uma pessoa depressiva, uma pessoa realmente viciada mesmo. Eu precisava das drogas para ser feliz naquele momento, mas depois, quando o efeito passava, eu me tornava aquela pessoa vazia, infeliz novamente. Eu era uma pessoa eu brigava muito com os meus pais, eu me envolvi com uma pessoa, me casei com ela e a minha vida foi piorando a cada dia mais, porque nós tínhamos muitas brigas. As brigas eram verbais, físicas, brigas constantes. A minha vida era toda destruída. E então eu recebi vários convites para ir até o cenáculo, mas eu não dava tanta importância. Eu não acreditava que minha vida poderia mudar. Cheguei a um ponto que eu já não aguentava mais. Foi então aí que eu recebi novamente outro convite e aceitei. E cheguei até o cenáculo. E ali eu ouvi falar sobre o Espírito Santo. Eu ouvi falar que ele mudaria a minha vida, que esses problemas que eu passava seriam todos solucionados. Foi então que eu pensei, essa é a minha última chance, essa é a minha última oportunidade, eu não vejo mais saída. Então eu vou realmente colocar todas as minhas forças para encontrar esse Espírito Santo que tanto falam. Foi aí então que eu comecei a lutar com as forças que me restavam ainda, eu comecei a buscar e então eu encontrei. Ele se apossou de mim, se apossou do meu corpo. Naquele momento eu senti uma grande alegria, uma certeza dentro de mim, uma força. E a partir dali então tudo foi diferente. Aquela pessoa nervosa que eu era, passei a não ser mais. Hoje em dia eu sou uma pessoa tranquila. As drogas que tanto me fascinavam, hoje em dia não uso mais, não fazem mais parte de mim, da minha vida. O meu casamento, que era marcado por brigas constantes, por agressões físicas, hoje não existe, hoje há um diálogo. Hoje meu casamento é feliz. Hoje eu sou uma pessoa feliz, não preciso das drogas para ter alegria, porque o Espírito Santo me trouxe a alegria completa. Não preciso de mais nada para me preencher, porque Ele me preencheu. A minha vida era totalmente destruída. Era uma vida onde eu não tinha razão de viver, eu não tinha esperanças, eu não tinha sonhos, eu não tinha projetos. Era uma pessoa muito vazia, muito angustiada, muito depressiva. Não planejava, era algo de momento. E assim, devido a essa depressão, a tanta angústia, né, uma vida errada, eu fui me refugiar nas drogas, né, ao crack, a cocaína, a maconha e várias outras coisas, porque tudo que me ofereciam, onde me indicavam, tudo que me falavam, eu buscava, né, tentando encontrar a verdadeira felicidade que eu nunca tive, né? Então isso trouxe o quê? A rebeldia, né? Então isso trouxe para dentro da minha casa muitas discussões, muitas brigas, porque os meus pais não aceitavam e eu muito menos. Então é onde eu me lembro uma vez, onde teve uma briga que eu quebrei todos os móveis da minha casa. Os meus pais não conseguiram, né, me segurar, né, teve até polícia, e a partir daquele dia eu vi que nem os meus pais, eles não me amavam, né, então foi onde eu tentei o suicídio, por não ter razão de viver mais, né, ninguém me amava, nem eu mesma, né, praticando tudo aquilo, foi onde eu tentei o suicídio, cortei os pulsos, né, em busca da morte, e nem ela me quis, né, então encontrando uma pessoa, né, um amigo meu, que ele frequentava o Cenáculo da Fé. E foi onde ele me falou que
tinha jeito para o meu caso, poderia haver uma transformação, um milagre. E eu, como já tinha buscado em várias religiões, já tinha tentado de tudo, já tinha me lançado e nada deu certo, eu pensei, eu vou nesse lugar. E quando eu, ouvindo falar que o Espírito Santo poderia mudar a minha vida, né, o meu interior, tirar tudo aquilo de dentro de mim, eu passei a buscá-lo de todo o meu coração. Passei a me entregar cada dia, né, mais. Passei a ansiar, a ter sede, a buscar, porque eu queria encontrar, né, a saída, a verdadeira felicidade. E a partir do momento que ele se apossou de mim, ele me deu a capacidade de poder enxergar onde eu estava errando e me deu a capacidade também de poder consertar. E foi daí que houve uma transformação no meu caráter, na minha personalidade, na minha família, dentro de mim principalmente, porque hoje eu sou feliz, hoje eu sou completa, não somente do lado de fora, porque mudou também, mas principalmente dentro de mim, porque hoje eu tenho a paz, a felicidade que eu tanto buscava, busquei em tantos lugares e nada supriu. E hoje eu não preciso mais de drogas para me fazer feliz, não preciso de ir para as noites. Então hoje eu sou completa após ter ido buscar o Espírito Santo no cenáculo da fé. Graças a Deus. Você está vendo? É assim que acontece. As pessoas recebem de acordo com o que elas oferecem no altar. Oferecem a vida por inteiro, oferecem a vida totalmente. Então é óbvio que Deus também oferece o Espírito por inteiro. Ele não nos dá o Espírito Santo por medida, mas em toda a sua plenitude. E é isso que aconteceu com essas pessoas. Se você quiser receber o Espírito Santo, domingo, 10 horas da manhã e também às 18 horas. Aqui no Templo de Salomão, você é o nosso convidado aqui no Templo de Salomão, no Brás. Qualquer pessoa que chega em Brás vai ver o Templo de Salomão, porque é o edifício mais alto, mais imponente que há na região do Brás. Deus abençoe a todos e até amanhã neste horário, nesta igreja. Deus abençoe a todos grandemente, direto do Templo de Salomão aqui estamos, e eu quero mostrar para você a força que tem o trabalho da fé que temos realizado, porque as pessoas, quando estão sem saída, estão desesperadas, é comum elas perderem a fé, porque o desespero leva você a desacreditar de tudo. E quem sabe você já buscou muitos lugares, você já foi em tudo que ensinaram, e aí você fica mais desacreditado ainda, porque não obteve a solução do problema. Preste atenção no que você vai ver. E você vai entender que através da fé, o milagre pode e vai acontecer na sua vida. Seu nome? Márcia. Que situação você chegou, Márcia? Cheguei com a minha vida vazia. Eu tinha depressão. Eu era uma pessoa extremamente nervosa. Eu passava na rua, se alguém me olhasse torto, eu já ia para cima da pessoa, podia ser homem, mulher, não me importava. Eu tinha desejo de suicídio, eu ouvia vozes o tempo todo falando para mim se matar, para me tirar a minha própria vida. Eu tinha problemas familiares, começou devido à separação dos meus pais, que foi muito conturbada a convivência dos meus pais, até chegar ao ponto da separação. E assim eu fui vivendo, não tinha convívio bom com ninguém, eu era uma pessoa triste, angustiada, tinha um vazio muito grande dentro de mim, aquele peso na minha cabeça, sabe? Não sabia se eu dava ouvido ao conselho da minha família, ao conselho de amigos, ou aquela voz que falava o tempo todo que a minha vida não tinha mais sentido, que o que eu deveria fazer era acabar com todo aquele meu sofrimento, tirando a minha vida. Eram os pensamentos que você tinha. Isso, os pensamentos constantes, nunca parava. Não conseguia dormir à noite, porque toda vez que começava o dia cair, escurecer, eu já me sentia apavorada, porque eu já ia começar a ver vultos, eu já ia começar a ouvir aquelas vozes mais fortes ainda do que eu já ouvia durante o dia. Você conheceu como aqui?
Eu vim através de... Eu já conhecia na realidade, mas eu nunca dei crédito. E como o Senhor falou, todo mundo ainda que fala que não crê em Deus, no momento mais doloroso, vai levantar as mãos e pedir ajuda para Deus, um socorro para Deus. Foi isso que eu fiz. Como é que está hoje? Totalmente diferente, transformada. Dentro de mim eu tenho a paz. Eu não tenho mais aqueles pensamentos conturbados que eu tinha. A voz hoje que eu escuto é a voz da fé, porque aqui eu aprendi a manifestar a minha fé, usar a minha fé. Deus abençoe. Seu nome? Maria. Chegou em que situação aqui? Eu vim de um lar onde a única referência que eu tinha espiritual era os centros, o espiritismo. Então tudo isso acarretou em mim uma angústia, uma tristeza. Com 5 anos eu já ouvia vozes, via vultos. E chegou aos meus 7 anos, eu não conseguia mais dormir à noite, porque eu sentia como se tivesse alguém em cima do meu peito me sufocando. Muitas brigas em casa. Quando eu cheguei aos meus 12 anos, eu comecei gostar de pessoas que eu não era correspondida. Juntando tudo isso, entrou uma depressão profunda em mim, onde eu não tinha expectativa de vida. Quais os pensamentos que você tinha? Eu tinha pensamentos de morrer, eu tinha um desejo ardente dentro de mim de suicídio. Só não cheguei a fazer, porque eu tinha uma noção que se eu fizesse aquilo eu ia para o inferno. Você não acreditava mais na vida? Não acreditava, eu estava desiludida da vida. Qual foi o pior momento? O pior momento foi onde eu me envolvi com uma pessoa e eu fui traída por essa pessoa, e aí eu senti o meu mundo desabar. Liberta hoje. Hoje tudo mudou, a angústia saiu, a tristeza. Hoje eu sou casada, muito bem casada. Essa corrente ajudou você? Em tudo, com certeza, mudou. Quais os pensamentos que você tem hoje? Hoje eu tenho pensamentos de vida, hoje eu tenho vontade de viver, de ajudar as pessoas, de passar isso para as pessoas. O problema sentimental foi resolvido? Foi resolvido. Hoje eu sou muito bem casada. Mudou o seu interior também? Com certeza, aquele buraco negro que havia dentro de mim, que parece que sugava a minha energia, a vontade de viver, hoje saiu. Deus abençoe. Existem pessoas que responsabilizam o próprio Deus pelos seus fracassos. Ela culpa a Deus por estar vivendo na derrota, na perda, na humilhação. E Deus é o primeiro a querer tirá-lo dessa vida de amargura. Ele é o primeiro a querer mudar essa situação, mas você tem que cooperar com Ele, para que você possa ficar livre dessa opressão, dessa negatividade, daquilo que tem amarrado a sua vida, trancado os seus caminhos. Você tem que buscar essa luz, e é o que nós ensinamos. Eu quero fazer um convite aqui às pessoas cuja vida está amarrada. Amarrada mesmo, você não consegue ter paz, você não consegue ter alegria. Eu atendi uma jovem de 20 anos, que tem tudo na vida, os seus pais lhe dão tudo do bom e do melhor, sem vontade de viver. Já tentou o suicídio 3 vezes, esteve pela primeira vez na última sexta-feira buscando ajuda, buscando a libertação. E você é uma pessoa que tem a oportunidade de resolver esse problema com a fé. Você pode ficar livre também dessa perturbação. Eu sei que quando uma pessoa ela já foi em vários lugares e não resolveu o problema, ela fica desacreditada de tudo, mas nós não estamos oferecendo a você mais um lugar. Nós estamos apresentando a você a saída para essa situação. A mudança de vida que você precisa e vai alcançar com a fé. Nós estamos unidos ali numa equipe, no número de 7 bispos, e temos profetizado a cura, a libertação, a transformação da sua família, a realização sentimental, a mudança que você quer e precisa. Nessa sexta-feira, às 10 horas da manhã, e às 8 da noite. Se você puder, pegue uma folha, escreva o nome da pessoa que você quer ajudar 7 vezes, que é o número da perfeição. Você quer que ela não venha mais errar, que ela tenha uma vida perfeita, uma vida diferente. Escreva o seu nome e o nome dessa pessoa 7 vezes e você vai trazer nessa sexta-feira e vai entregar ali em nossas mãos, ou às 10 da manhã,
ou às 8 da noite, aqui no Templo de Salomão, na zona leste de São Paulo, na Avenida Celso Garcia, no número 605, aonde os milagres estão acontecendo. Seu nome? Pamela. Que situação você chegou aqui, Pamela? Eu tinha problemas comigo mesma, eu tinha síndrome do pânico, eu não dormia, eu não tinha paz, eu achava que eu ia morrer a todo instante. Eu não saía de casa com medo de morrer e não conseguia ficar em casa também por medo de morrer. Minha vida era um verdadeiro inferno. Quem olhava para mim achava que estava tudo bem, tudo certo, porque eu aparentemente estava, mas dentro de mim eu não tinha paz. Qual foi o pior momento? Toda vez que eu ia dormir era o pior momento, porque eu via vultos, eu via sombras no meu quarto e eu não dormia. E quando eu dormia eu tinha pesadelos. Fora que eu era uma pessoa extremamente nervosa. Eu não conseguia ter uma conversa saudável com a minha família. Você conheceu aqui como? A minha irmã, ela sempre falava comigo para eu vir, que ia mudar. E teve um dia que eu não aguentava mais aquela vida. Eu tentava preencher meu vazio de outras formas e piorava. No momento estava tudo certo. Quando eu deitava a cabeça no travesseiro, parecia que o vazio vinha maior. Aí eu vim e tive um encontro com Deus, nasci de novo. Agora eu durmo bem, eu tenho paz, eu sou feliz. Liberta. Graças a Deus. Deus abençoe. Seu nome? Tamires. Qual era o seu problema também? Então, bispo, meu problema era desde a infância, porque aos 5 anos eu sofri abuso por parte do meu irmão. E eu cresci muito nervosa por causa disso, porque eu contei para os meus pais, eles acreditaram, mas não tomaram nenhuma providência. Então, eu sofri muito, porque eu não conseguia dormir à noite. Depois do abuso, eu adquiri um amigo imaginário. E eu fui crescendo com esse espírito ao meu lado. Ele dormia comigo, aonde eu ia, ele ia junto, eu ia para a escola, ele estava do meu lado. E nisso eu sempre muito nervosa. E na minha família eles achavam até que eu estava bem, porque eu não deixava tanto transparecer, era mais com meu irmão. Porque quando meu irmão chegava eu ficava nervosa, eu gritava, eu jogava as coisas, eu me agredia, eu chegava a me beliscar, tanto que eu tenho marcas no corpo do que eu fazia comigo, pela raiva que eu sentia de mim pelo que tinha acontecido. E nisso eu só pensava em me vingar do meu irmão. Até mesmo porque era um problema que eu tinha de maldição hereditária, porque aconteceu com muitas pessoas da minha família. O abuso, ou meu primo que abusava do meu outro irmão, ou um vizinho que entrou dentro de casa e abusou de outra pessoa. Então, a minha família sempre teve esse quadro, com essa maldição hereditária que vinha acompanhando. Quando eu fui para a adolescência, eu comecei a beber, a me envolver com umas amizades que me apresentaram um grupo de pessoas para assassinar o meu irmão. E nisso, eu fiquei com esse pensamento fixo de acabar com a vida dele para resolver o meu problema. E eu não acreditava em Deus. Eu pensava, desde criança acontece isso comigo. A minha família destruída, meus pais brigando, meus pais gastando todo o dinheiro com vício. E eu não via Deus. Então eu pensava, Deus não existe. E esse amigo falava para mim, Deus não existe. Quando alguém vinha tentar falar de Deus para mim, eu ficava com muita raiva. Eu ficava com muito ódio da pessoa. Porque eu achava que o meu problema também era Deus. Deus que tinha feito isso comigo. E quando... Enfim, né? Tentei, não deu certo, desisti do plano de assassinar o meu irmão e pensei em acabar com a minha própria vida. Só que esse amigo que me acompanhava, ele se virou contra mim. Então eu não conseguia dormir à noite, ele me enforcava de madrugada, ele me ameaçava o tempo todo, falando que ia me matar, que eu ia morrer. Tanto que um pouco antes de eu chegar, eu sofri um acidente de carro, deu perca total no carro, não aconteceu nada comigo, mas eu sabia que era ele que estava fazendo isso. E foi quando eu não consegui mais dormir, fiquei com anorexia, perdi 10 quilos, tudo também para chamar a atenção da minha família, porque eu não tinha ninguém com quem contar. Eu não tinha amigo, eu não tinha família para contar. E fui emagrecendo, fui ficando com depressão, não dormia mais à noite. Conforme eu não dormia à noite, foi quando eu vi os programas na TV. E recebi o convite. E mesmo assim, eu ainda tinha essa resistência com Deus. Eu achava que Deus era o problema.
E eu tentei o suicídio, eu amarrei a corda no meu serviço, no meu trabalho. Tinha um cano no banheiro, eu amarrei a corda, eu falei, hoje eu me mato. E quando eu peguei aquela corda e coloquei no meu pescoço, eu lembrei. Desculpa. Eu lembrei daquelas palavras na televisão. Quais foram as palavras que você ouviu? A gente tem pastor pronto para te ajudar. Porque não tinha ninguém para me ajudar naquela época. Eu não tinha pai para contar, eu não tinha mãe, eu não tinha irmão, eu não tinha amigo. Mas alguém estava falando que tinha alguém pronto para me ajudar. Foi quando eu desisti, eu tirei a corda do meu pescoço, peguei o telefone. No banheiro mesmo, liguei, recebi o atendimento. E eu cheguei aqui. E quando eu cheguei aqui, houve uma transformação. Realmente tinha pessoas prontas para me ajudar. Realmente tinha pessoas que compraram o meu problema, que acreditaram em mim, porque eu nem mesma acreditava em mim. Eu me achava um problema. E chegando aqui, eu adquiri a paz que eu não tinha, a alegria que eu não tinha, que eu nunca tive na minha vida, que nunca meu pai, minha mãe me deu, mas eu recebi aqui. E isso eu não troco por nada, bispo. E hoje você foi se entregando, se libertou. Sim, senhor. Fui liberta, foi também uma guerra, não foi da noite para o dia, foi um processo, mas graças a Deus eu me libertei. Houve uma perseverança da sua parte. Houve. Quer dizer, foi saindo o que estava de ruim dentro de você. Foi, sim, senhor. Tanto que eu consegui perdoar o meu irmão, perdoar os meus pais. Hoje eu tenho um ótimo relacionamento com os meus pais, com meus irmãos. Eu converso com esse meu irmão que me abusou. Bispo, eu não guardo mágoa dele. Tanto que eu consigo falar com ele. Eu consigo falar com os meus pais. Eu consigo ser aquilo que eu não era antes. E o meu problema, que eu achava que era Deus, eu não consigo ficar sem Ele hoje. Eu dependo de Deus. Hoje eu posso dizer que Deus, de fato, Ele existe. Porque hoje, graças a Deus, eu conheço Ele. Deus abençoe mais e mais. Se você quiser ajuda também, quer mudar de vida, quer ficar livre daquilo de ruim que tem acompanhado você, você vai se preparar para estar conosco nessa sexta-feira. Você vai passar pelo caminho santo e você não mais errará. Você vai acertar. Nós vamos terminar esse ano abençoado em tudo. E se você suspeita de maldição na sua vida ou na vida de um ente querido seu, escreva 7 vezes o nome dessa pessoa numa folha, traga nessa sexta-feira e você vai entregar em nossas mãos. Às 10 horas da manhã e às 8 da noite, nessa sexta-feira, no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, no número 605.